sejam bem-vindos a mais um programa nosso de todas as terças-feiras, Brasil, um país em transformação. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente moderno, extremamente polêmico, que é a arquitetura sustentável. Será que todos nós temos consciência, sabemos o que é arquitetura sustentável? Muitas vezes até a gente já pratica, mas não sabe. Muitas vezes acha que está muito distante esse tema, mas na verdade está muito próximo da gente. E sempre é bom conhecer um pouco mais, aprofundar. Para aprofundar mais o tema, enriquecer mais um pouco nossa tarde, eu trouxe 2 convidados especiais para falar sobre o assunto. A professora Gisele. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. E o professor Gleoberto. Olá, Então, podem tarde. se apresentar. Boa tarde, primeiramente, obrigada, professora Sandra. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Eu sou professora já há alguns anos. Coisa boa. Desde 2002. Isso é ótimo. E também atuo no mercado como profissional, arquiteta e urbanista. E acredito que sempre o ensino acaba me ajudando muito no mercado de trabalho, nas obras, nos projetos. Gosto muito de obra também. Olha que maravilha. Fazer o que gosta. Porque é na obra que a gente aprende a fazer projeto. E projeto ajuda muito na obra e estar no ambiente acadêmico também. Então, eu acho que um acaba alimentando o outro. E essa questão da arquitetura sustentável acabou que, desde 2008, é um tema que me atrai muito desde 2008. Então, eu comecei a estudar muito a parte de certificação de edifícios, começou aí pela parte de certificação, mas aí no decorrer a gente vai vendo que a certificação não depende da questão da arquitetura sustentável e vice-versa. Então, ótimo, bom, é isso. Vamos esclarecer no decorrer, não é? Porque a certificação, a gente sempre pensa logo em documentações, dificuldades, entraves, né? E que na grande maioria as pessoas falam, então deixa para depois, já que não há necessidade agora, a certificação é uma coisa muito complicada. Você vai explicar, né, professora? Que nem é tão difícil assim, né? Professor Gleoberto. Boa tarde a todos. Eu também sou arquiteto. Acredito que, influenciado um pouco pela professora Gisele, fui me especializar em arquitetura sustentável. Trabalho com isso também, em projetos. E estou aqui na Uninter agora, auxiliando a professora nos cursos de arquitetura. Dentre eles, um dos nossos cursos é o de arquitetura sustentável. Então, vamos discutir bastante sobre esse tema agora e espero que todos gostem muito das informações que temos a passar. Ótimo. Então, vamos logo ao nosso tema principal. O que é, afinal, arquitetura sustentável? Professora Gisele, pode esclarecer? Bom, vamos lá. Então, a arquitetura sustentável é um termo que foi utilizado, né, ou está sendo utilizado a partir de 1987, mais ou menos, né, após o relatório de Brundtland, né, com o desenvolvimento sustentável. Uhum. Mas a arquitetura sustentável, por si só, ela é muito antiga. Ela vem lá do início da arquitetura. Lá de eu digo menos, né? Mas na verdade é antes de Cristo, mas a gente fala menos, né? Então, há 3.000, 4.000 antes de Cristo. Na verdade, lá da época, se a gente for lá da Neolítica, porque a partir do momento em que o homem, ele estabelece algumas condições bioclimáticas para se proteger, do clima, para se proteger, né? Do clima, eu quero dizer das questões bioclimáticas, de chuva. Intempéries, né? Exatamente, né? De chuva, de vento, do que pode dificultar, né, as condições de inverno ou de verão. Então, toda essa... Claro, vamos voltar lá, né? Então, o que pode prejudicar no seu dia a dia? Então, isso já são condições, já são materiais que ele poderia utilizar naquela época, né? Então, isso foi sendo desenvolvido em tecnologias, porque o que é tecnologia? Tecnologia não é o que temos hoje, eu vou utilizar algo automatizado, é tecnologia. Não, tecnologia é tudo que vem sendo desenvolvido para melhorar, né?
Então, o termo foi aplicado agora, de um tempo para cá, mas a arquitetura sustentável já existe há muito tempo. Então, a gente diz o seguinte, que uma boa arquitetura que resolve condições para o usuário de bem-estar, de saúde e que não prejudique o meio ambiente, porque essa é a lógica. Exatamente. Que impacte menos ou que impacte zero o meio ambiente. Essa sim é a arquitetura sustentável. E eu até às vezes brinco com os alunos, né? Falo assim que a arquitetura sustentável ela é muito difícil de acontecer. Porque a partir do momento em que a gente faz uma intervenção no meio ambiente, a gente já está impactando o meio ambiente. Exatamente. Então, vamos dizer que nós faríamos, para justificar a arquitetura sustentável, nós faríamos um balanço do impacto positivo e negativo. Exatamente. O impacto positivo no meio ambiente tem que ser superior ao negativo, aí ela passa a ser uma arquitetura sustentável. Mais ou menos assim. Isso, aliado ao bem-estar e ao conforto do indivíduo. Exatamente, dos usuários. Perfeito. E essa questão do conforto, pegando um pouco o gancho do que a professora falou, se a gente analisar as construções do Brasil, tanto as coloniais quanto as atuais, a gente percebe que houve um pouco da diminuição da sustentabilidade, na verdade. Porque as construções brasileiras, elas eram focadas para a nossa realidade, para os climas que nós temos aqui. E nos últimos anos houve uma diminuição e agora que esse movimento está voltando, e a gente tem que se adaptar novamente e entender que nem tudo é padronizado, nem tudo é exatamente da mesma forma, principalmente num país tão grande quanto o nosso, né? É verdade. E aí, quando a gente fala em arquitetura não sustentável, a gente fala na construção civil, porque temos a questão de projeto de arquitetura e temos a obra. Então, até que ponto que temos arquitetura, que é projeto e construção, né? Quando a obra se concretiza, e aí temos energia, temos água, temos resíduos, temos ar, temos todos esses impactos. O próprio solo. Que é geralmente, se não na grande maioria, a casa principal, né? Exatamente. Dessa construção, desse empreendimento. Isso. E aí, o que acontece? Tem um estudo da ONU, né, que ele fala o seguinte, que a própria construção civil, 40% dos recursos de energia do mundo é pela construção civil. Então, utilizada pela construção. Exatamente. Então, 40% de energia, 30%, esse é um aproximado, né? De estimativa, 40% de recursos naturais. A emissão de poluentes é 1/3. Então, pela construção civil. Então, veja o quanto que a construção civil impacta no meio ambiente. E temos perspectiva de melhoria com a tecnologia? Ou não? Aí que essa questão da certificação, ela teve nasceu, um dos motivos de nascer a certificação foi justamente esse, para que barrasse um pouco isso, né? Claro que teve o protocolo de Kyoto, COP, enfim, né? Tudo isso foi um conjunto, né? Foi juntando tudo isso e as certificações, porque não tem uma, né? Tem várias certificações aí, foi um conjunto para, peraí, vamos estudar, vamos ver de que maneira que a gente pode, né, impactar menos e, de uma certa maneira, documentar, barrar, vamos ver a cadeia de fornecedores, porque tem a questão das indústrias. Também. Né? Não basta fazer projeto, não basta ter ideias, mas a gente tem que ver como é que a indústria pode andar junto. Viabilizar todo aquele projeto, toda aquela ideia, né? Exatamente. E o interessante nas certificações são os diferentes aspectos da construção, diferentes etapas, onde essa comprovação da sustentabilidade, ou pelo menos do menor impacto, ela tem que ser feita. Não apenas na questão dos fornecedores, não apenas no dia a dia da obra, no impacto que você tem na sua vizinhança. Então, isso é muito importante. E quais são as esferas que são mais utilizadas a arquitetura ou construção sustentável?
Falar de arquitetura sustentável, vamos começar com as certificações, então. Sim. As certificações, por ser um processo que tem um custo para o proprietário ou para o investidor, quando a gente fala de projetos ou obras de pequeno porte, o número de certificações ainda não é tão grande quanto obras maiores, quanto projetos maiores. Mas esse número sempre vem crescendo. Uhum. Edifícios residenciais, o número vem crescendo de uma maneira muito rápida, e nas indústrias também, principalmente indústrias que hoje em dia com a possibilidade de você vender a energia que você produz, a energia solar no caso. Exato. Esse número tem crescido bastante, tem sido algo bem atrativo para as empresas, né? Aí qual que é um dos caminhos que a gente encontra, assim, porque o que acontece? Essa questão do comprometimento do empreendedor. Exato. Então, muitas vezes, tem dos dois lados. De um lado, o que a gente enxerga, assim, no mercado? O empreendedor que chega e fala assim, olha, alinhado aos meus valores, ou aos valores da empresa, ou aos valores do que a gente quer passar. Da proposta que ele tem. Do que a gente quer passar para os usuários, né? Nós queremos certificar, nós queremos que o edifício seja sustentável. Então, vem do lado do empreendedor. Então, o comprometimento vem dele. Né? Sim. E do outro lado, às vezes, vem de um desejo, de uma necessidade ou do arquiteto, ou do outro lado. Aí é mais difícil da gente convencer. Então, desse outro lado, bom, de ambos os lados, o que é necessário fazer? É necessário fazer um estudo de viabilidade. Na população, naquele mercado, naquele segmento que ele está inserido. Isso, um estudo de mercado, de um estudo de mercado, de viabilidade mercadológica, mas um estudo de viabilidade com relação à sustentabilidade mesmo. Uhum. Então, se vai ser aplicado lá a questão de energia, Sim. Viabilidade energética. Então, a partir de quanto tempo que aquele investimento que ele vai fazer com relação à energia, seja as placas fotovoltaicas, seja com relação à energia solar, ou seja, a eólica, ou seja, que tipo de energia alternativa que ele vai utilizar, que ele vai despender ali uma porcentagem maior de início. Sim. Quando que ele vai ter o retorno do investimento? Porque pelo empreendedor, pelo investidor, ele quer, ele tem esse entendimento com relação ao benefício, ao conforto do usuário, ele tem esse entendimento com relação ao meio ambiente, está alinhado com a cultura, os valores do empreendimento, mas ele quer saber qual que é o retorno do investimento, em quanto tempo, Exatamente. Quanto que vai ter. Então, o que acontece? Ainda, não vamos ter juízo de valor, mas e se a gente fosse empreendedor? Vamos nos colocar no lugar do empreendedor, né? Então, ele fala assim, ok, vamos lá, né? Mas qual que é o retorno se eu investir tanto na tecnologia com relação à energia, com relação aos recursos naturais, com relação à certificação, com relação à água, com relação, enfim, aos materiais, né? Por exemplo, vamos pensar em certificação. Bom, certificação ou não, mas vamos pensar em materiais, em tintas, né? Que não sejam tintas poluentes. Vamos pensar no conforto do usuário. Primeiro, a questão de saúde. Saúde de quem vai habitar aquele local, que não será por um dia nem dois. Será exposto por aquele ambiente por longo tempo de vida, né? Bom, já começa pela obra, né? Pelo canteiro. Pelo canteiro. Começa pelo canteiro, que eu já tenho que destinar um espaço propício para aquelas tintas, para aqueles materiais. Acondicionamento, né? Porque não posso deixar em qualquer lugar. Já tenho que deixar aquele espaço coberto, enfim. Tem materiais em obra, por exemplo, em que eu não posso encostar no chão, né? Que eu tenho que deixar suspenso. Né? Então, tudo isso já pensando... Tem a certificação Aqua HQE, por exemplo, que tem uma categoria de análise, que é a categoria 3, que é canteiro de obra.
Então, essa categoria canteiro, ela vai ter lá vários critérios de análise que é referente ao canteiro. E vai ter lá, tais materiais eu tenho que acondicionar dessa forma, eu tenho que cobrir, eu tenho que suspender, eu tenho que, enfim, né? Não só para resguardar a questão do material com elementos voláteis, muitas vezes, né? Com relação à qualidade dos próprios trabalhadores da obra. Então, tem essa saúde ocupacional que entra nisso, né? Então, essa preocupação. Então, às vezes as pessoas pensam assim, não, a certificação é só com relação ao ambiente, ao meio ambiente. Não, com relação a todo o ciclo de vida. E aí a gente entra num outro assunto, só para não perder aí a linha, o ciclo de vida. Exatamente, é ciclo de vida do produto ou da obra Então essa preocupação, né? Porque o ideal é que a gente pense em todo o ciclo de vida. E a obra, quando a gente certifica ou não, que já vamos falar também sobre isso, né? Quando a gente certifica ou não, é pensar em todo o ciclo de vida da obra, né? Então, qual que é a preocupação? Desde a extração dos materiais que são aplicados na obra, a gente pensa até na questão da demolição, seja a obra demolida daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos, para onde que vai depois? Aquele resíduo porque todo, em algum momento vai. Em algum momento ele vai gerar resíduo. Exatamente. Então, seja um resíduo ali, durante a pontual. Obra, pontual, seja depois, ou seja a obra que pode ser demolida um dia. Então, é todo esse ciclo de vida e o ciclo de vida de todos os materiais que são utilizados. Né? Então, essa preocupação de projeto... É responsabilidade social, na verdade, entra lá, né? Então, é projeto, construção, execução, né, que é chamado, projeto, execução, operação do edifício. Então, construímos, entregamos, agora as pessoas vão utilizar. E aí, como é que funciona? Né? 70% do consumo de um edifício é durante a sua operação. Que ele vai utilizar, ele vai consumir energia, que ele vai consumir água, que ele vai gerar resíduo. É 70%, é muita coisa. É alto. Né? E aí depois... Refugos, né? Exato. De todo aquele material que não foi utilizado, ou que não foi danificado durante a obra, que não serve mais para a construção, virou o quê? Um resíduo. E isso é um refúgio. Ou revender. Eu acho que hoje as empresas, as incorporadoras, né, as empresas de construção civil, já têm uma perda bem menor do que tinha 10, 20 anos atrás. Porque eles têm programas, né, de destinação, de reutilização, tem normativas, né, CONAMA e normas, tudo mais. Tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos. Exatamente, tem que fazer esse plano. Caso contrário, a obra não carimba para ser, o CREA não carimba para continuar, né? Então, essas são as métricas, são as medidas que podíamos citar, que a professora citou, poderiam ser, então, as medidas que são contempladas, que terão que ser contempladas para começar a pensar numa obra sustentável, numa construção ou numa arquitetura sustentável. Assim, nós temos várias certificações, né? No Brasil, as mais utilizadas, né? Então, vamos começar pelo mundo um pouco, Pelo né? mundo, claro. Como está lá, abre a janela, vamos né? começar pelo mundo. Abrindo a janela, olhando o mundo. Então, pelo mundo, nós temos aí o LEED, né? Então, tem o LEED Estados Unidos, tem o LEED Canadá. O LEED, para quem está nos ouvindo, quer dizer... O LEED, na verdade, é um selo do Green Building Council, né? E daí eles americano. Isso, exato. Ele é americano. E eles que determinam uma série de pré-requisitos, como a gente já conversou aqui. E esse selo, ele se divide em categorias de edifício. Então, por exemplo, se você vai fazer um edifício da área da saúde, você segue determinadas regras. Regras de engenharia para a construção da área da saúde, exatamente. Isso, se você vai fazer um edifício residencial, é outra regra. Hoje em dia já existe para condomínios, para casa, exatamente. Você pode certificar também só o invólucro. Só o interior também. Olha, que bacana, né? A gente não tem ideia, né? Então... Bom, pode continuar. Olha os professores aí, hein? É que o professor gosta de falar. É verdade. E o interessante aqui
não só para o LEED, mas para alguns outros sistemas de certificação, você às vezes precisa comprovar algumas análises futuras do edifício, né? De gasto energético, de impacto no interior, no entorno, obrigado. E essas simulações são muito interessantes de ser feitas também. Hoje em dia, com diversas ferramentas que nós temos, essas simulações elas são facilmente realizáveis e ajudam muito no processo de próprio desenvolvimento do projeto, né? Então, desculpa, você estava voltando a falar. Então, olhando, nós abrimos a janela para olhar no mundo. É verdade. Temos a certificação. É verdade. Né? Isso. Temos o BREEAM, que é muito utilizado no Reino Unido, né? Temos o Passive House, que na verdade o Passive House nasceu na Alemanha, nasceu na Alemanha essas certificações, né? Temos o CASB, que é no Japão. Então, com isso, o que a gente... Daí tem o HQE, que é na França. Mas isso tudo para dizer que normalmente, cada país acaba tendo a sua certificação, se a gente for ver, né? Porque cada país tem as suas leis, as suas normas com relação à qualidade ambiental do edifício, seu clima. Exatamente. Né? Então, as suas normas regulamentadoras. Exato. Com relação aos materiais. Então, né, isso acabou sendo uma prática. Mas todas elas aliadas, todas elas desenvolvidas a partir do desenvolvimento sustentável, do protocolo de Kyoto, foram sendo também evoluídas ao longo do tempo. Isso é importante dizer. Nenhuma nasceu lá e continuou com as mesmas categorias. Não, porque o mundo é dinâmico e as necessidades também. Exatamente. Né? Então... Aí aqui no Brasil, né, chegou o LEED, então teve algumas mudanças, enfim. É bastante utilizado o LEED aqui no Brasil, tem vários edifícios. Na década de 80, foi aqui o Aqua, pela Fundação Vasolini, pela Poli-USP, também teve uma adaptação do HQE da França. Então, tem também mais de 3.000 edifícios certificados, água HQE aqui no Brasil. Maravilha! Temos também o selo azul, né, que é o selo da Caixa. Também é utilizado, principalmente, né, no Minha Casa Minha Vida. O HQE também agora tem uma categoria que é chamado Aqua HQE Social, que significa dizer o seguinte, que o nível mínimo para atingir esses critérios são os níveis mínimos da norma de desempenho. Então, na construção. Ah, ótimo. Então, é possível, não é para dizer assim, não, é impossível, é difícil, a gente não vai conseguir. É possível, é atingir a norma de desempenho, né? Temos também uma norma alemã aqui. E tem o EL. O EL é a última agora, que foi desenvolvida e está sendo aplicada. É mais moderna. Que é a mais moderna, porque ela é o seguinte, ela não considera somente as questões do edifício por si só. Considera as questões nutricionais, considera as questões das IDH? Considera também... O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento. O Índice de Desenvolvimento, considera as questões... Mas as questões nutricionais, assim, de saúde das pessoas. Olha que maravilha. Então, vai um pouco além, sabe? Então, entrou mais na parte social mesmo, na parte né? social. Então, isso é interessante. Porque é um todo. Né? Então, envolve as pessoas. Não tem... A certificação, ela considera que não tem como eu mudar a questão, ou propor algo no edifício sem propor para as pessoas que elas também façam a sua parte. Entraria toda essa parte social, a preocupação com as pessoas, tal, e com o próprio... Entraria na arquitetura do bioclima? Sim, entraria? Porque no bioclima nós consideramos a questão... E também é uma área bastante nova, que está vindo com força total, né? E o bioclima, ele considera
a insolação, a ventilação de uma maneira muito próxima. Então, considera a questão passiva, né? São as estratégias passivas. E não tanto a questão condicionada do espaço. Do espaço. Né? Então, como a gente fala assim, às vezes, eu vou resolver esse edifício de uma maneira hermética, eu vou fechar o edifício, vou colocar um ar-condicionado ou um aquecedor e vou resolver o edifício de maneira fechada. E a bioclimática, não. Eu tento resolver o mais próximo, o mais natural possível, com os próprios elementos da edificação. Então, com iluminação natural, com ventilação natural, com os próprios materiais do local. Isso é interessante, porque dá uma harmonia e menos impacto negativo no local que esse empreendimento está inserido. Exatamente. Que volta ao que a gente falou lá no começo sobre o balanço do impacto negativo. Outra coisa, a questão da forma do edifício, né? A questão de eu trabalhar a proporção do edifício e elementos do edifício, né? Brises, ventilação cruzada, tem vários elementos da própria arquitetura que eu consigo resolver e sem precisar de equipamentos, necessariamente de equipamentos. Somente utilizando o que a natureza e o habitat te oferecem. Exatamente. Isso pode impactar até o meio ambiente fora do edifício. Por exemplo, em edifícios de grande porte, o teu edifício vai impactar muito nos ventos ao redor dele. Então... vai fazer corredores, como a gente diz, são os corredores urbanos, são os corredores ecológicos, não é? Que é utilizado. Exato. E aí tem um elemento também, só para eu não esquecer, a questão da biofilia, né? Que é uma outra estratégia que nós podemos utilizar, que é a questão da biofilia dentro da arquitetura bioclimática, que é a vegetação para ajudar na vida das pessoas, que essa é a biofilia. Porque, na verdade, hoje a gente busca qualidade de vida, e a qualidade de vida, muitas vezes, a gente acha que está distante, mas o fato de você estar com uma residência próxima, todos procuram a mesma coisa, né? Morar bem próximo de uma área verde. Só que a preocupação em construir e aproveitar aquele espaço, o que aquele espaço verde te oferece, depende do que eu imagino que seja, você corrija se eu estiver errada, da necessidade ou do interesse do empreendedor. Porque, como você falou, precisa ter esse feeling, o empreendedor, e essa vontade em proporcionar também algo que muitas vezes ele não é tangível. Não tem como medir financeiramente, mas ele mede em qualidade de vida e mede no nome da incorporadora ou então naquele empreendimento. Né? E mesmo numa microescala, isso em macroescala, mas numa microescala, vamos pensar assim, numa residência, num escritório. O fato de eu colocar ou pensar em espaços com iluminação natural, em vegetação, numa biofilia, ventilação, eu posso melhorar a qualidade das pessoas que moram nesses espaços, das pessoas que trabalham nesses espaços. Consequentemente, eu melhoro a produtividade das pessoas que trabalham, melhora a qualidade e a saúde das pessoas que moram nessas casas, das pessoas que trabalham, melhora o absenteísmo, diminui, né? Melhora no sentido das pessoas não faltarem tanto. Isso né? mesmo. Então, isso que não só as pessoas que trabalham, mas as pessoas que porventura, né, são não só funcionários, mas as pessoas que têm empresas, os empresários, possam pensar em melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários. Com certeza, porque a gente fala muito em quem consome ou quem compra o empreendimento, mas a gente não pode esquecer de quem constrói também, porque é um fluxo dinâmico e intenso a construção civil, a parte da arquitetura, de toda a moradia vai ser por um tempo longo, mas para alguém adquirir, precisou alguém construir. Né? E aí, respondendo aquela pergunta inicial, né? Que nem sempre, para a arquitetura ser mais sustentável, ela precisa ser certificada. Exato. Ela pode ser sustentável utilizando
todos esses subterfúgios que foram falados, indicadores, mas necessariamente não precisa. Nossa, essa nossa conversa poderia ir por muito mais tempo, mas infelizmente nós já estamos acabando. Na próxima terça-feira teremos outro encontro, mas quero agradecer então de antemão a professora Gisele pelo suas conversa, pelo seu conhecimento. Eu que agradeço o convite. O professor Glauberto também, que trouxe toda essa parte de certificações, dos selos, toda essa contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro. Até.